Andréia, vou começar então te entregando esse presente em forma de um agradecimento da tua participação. A gente obrigada. quer ouvir a sua voz. Você tem muito para contribuir e essa é apenas uma lembrancinha. Que show, muito legal, obrigada. Tem uma cartinha para você, tem o livro. Pode mexer aqui? Pode, fica à vontade. Tem inclusive uma dedicatória que eu fiz para você. Uau, que legal. Obrigada, Edu. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte aqui desse projeto de vocês. Eu sou fã da Long Vision, né? Sou suspeita a falar, porque a gente teve bastante retorno com os trabalhos que a gente fez juntos. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Verdade. Imagina, eu que fico super feliz. Como eu te falei, você vai estar abrindo a nossa série de podcast. Eu acho que não podia ser mais emblemático, né? Uma mulher em cargo de liderança, no mês das mães, uma mãe de 3 filhos, né? Filha, então acho que encaixa muito bem com o nosso propósito aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito. E aqui no podcast hoje não seria diferente. O nosso propósito na Long Vision é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão das organizações. A voz de hoje aqui comigo com certeza contribui com esse propósito e lidera com inspiração e transformação. Hoje eu converso com a Andréia Voltolini, CEO do Grupo Elian. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro bate-papo. É um prazer ter você com a gente aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês nesse dia. Legal, vamos lá. Bom, como eu falei, a Andréia é CEO do Grupo Elian, mas também, e talvez mais importante de tudo, né? Filha de Francisco e Eliette, esposa de César, mãe do Pedro, Maria Paula e da Maísa. Isso. A Maísa é mais novinha, 10 né? meses. Que legal. Formada em administração, com especialização em contabilidade, custos e finanças pela FGV. Diretora executiva do Grupo Elian e agente de transformação e inovação desde 2013. Dedicada na liderança do planejamento estratégico do grupo e apaixonada por moda. Andréia, legal. Acho que antes de mais nada, conta um pouquinho para nós da tua trajetória, da tua carreira. Então, vamos lá, né? Nós somos uma empresa familiar, né? Ela foi constituída pelo meu pai e pela minha mãe, que ainda estão no negócio. E meus pais começaram quando eu tinha 8 anos de idade no fundo da nossa casa, né? Essa empresa, que é a Elian hoje. Então, eu acompanhei todo esse crescimento desde o início, né? A gente fazia roupas para atender as excursões no começo. E a gente atendia ali na nossa casa mesmo, misturado, né? com o trabalho. Então, eu vi toda essa trajetória de empreendedorismo na prática, vivenciando isso com os meus pais no dia a dia. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, fazendo, né, trabalhos manuais ali. Meu pai tem essa coisa do valor do trabalho, né? É sempre, para ele, sempre foi muito importante que a gente estivesse trabalhando junto, assim. Então, eu fui acompanhando todo o crescimento da empresa, trabalhando em vários setores. Comecei trabalhando fazendo custos de toda a empresa, né? Montei o setor de contabilidade. Então, em paralelo, fui estudando também, fazendo minha formação. Até o momento, né, que a gente decidiu, então... a gente até ali tinha sempre um gestor né, que comandava a empresa. Em 2013, desculpa, a gente falou, não, a gente não quer mais ninguém de fora, porque tinha dado algumas coisas erradas, né, Edu? Tem a questão da cultura. Sim. Se quem a gente traz não entende... Tem um fit cultural. Isso eu fui entender depois, né? Muito depois eu fui entender isso. Não deu fit, então a gente falou, vamos ficar sem ninguém agora? E aí meu pai não tinha essa coisa de, vamos colocar a Andréia, ou, né? Não foi nada determinado. A sucessão ou esse trabalho de eu estar na cadeira executiva aconteceu naturalmente, orgânico. Você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha. Tem 2 irmãos? Tenho 2 irmãos, E aí eu estava ali, né, na fila, na primeira da fila, e eu tinha acabado de também ter meu primeiro filho, né? Isso fazem 11 anos agora. E eu estava ali há muito tempo, eu sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito, sempre fui muito atrás de desenvolvimento meu. E então as pessoas me viram como uma liderança natural, né? Obviamente eu era filha do dono, eu estava ali, então foram até me tratando realmente como a principal executiva, e ali começa a minha trajetória. Mas você viveu o negócio desde o início? Desde os 8 anos, exatamente. E meu pai sempre trouxe para dentro de casa, né? Meus pais sempre trouxeram para dentro de casa o assunto. A gente vivia muito o assunto, Até né? porque muito junto. Começou dentro de casa. Sempre foi dentro de casa. Que legal. Exatamente. Então eu conhecia tudo e
né? E trabalhava bastante mesmo, né? Então isso acabou me ajudando. E em 2013, então, eu, né, sento nessa cadeira de diretora executiva e começo a fazer todo um trabalho de profissionalização, de colocar, né, trazer uma estrutura de gente de gestão, de TI, enfim, fazer todo esse processo natural de uma empresa, né? E aí, quando tu traz a segunda pergunta, se foi difícil essa questão de ser mulher, bem sinceramente, eu não focava nisso. Entendi. Isso tá vindo agora para mim, esse tema, e tenho percebido. Mas ali, Edu, eu estava muito focada em não ser a filha do dono. Olha que legal. Então, eu passei muito tempo focada em desenvolver o que eu precisava desenvolver. Focada que as pessoas não me vissem que eu estava ali por ser filha do dono. E sim por mérito. E sim por mérito. Então, trabalhei, me desenvolvi, curso, mentoria, que hoje a gente fala mentoria, mas na época nem era mentoria, né? Era um consultor que às vezes a gente tinha, que eu grudava e ficava aprendendo. Então, eu foquei muito nisso. Claro que hoje em dia eu já percebo que é uma realidade talvez até privilegiada minha não ter vivido isso. Né? Apesar que meu pai também, obviamente, tinha uma preferência pelos meus irmãos, né? Sim. Tinha uma coisa meio masculina até também. Até porque né? a gente carrega isso do nosso histórico, né? Mas eu tava ali e aí eu me dediquei muito. Então, assim, o valor do trabalho, o valor da entrega, o valor do mérito, eu acho que tem muito mais peso. Claro que eu agora entendo que não é uma situação comum, né? Existem muitas desigualdades. Então, o meu papel hoje é, claro, falar sobre isso, né? Trazer esse tema para a mesa. A nossa liderança hoje na empresa é 46% feminina. Isso se deu naturalmente. Que legal. Porque de verdade, a gente no fim do dia, a gente olha o resultado, a gente olha o quanto a pessoa faz para o negócio acontecer, para a coisa acontecer. Então a gente valoriza demais o quanto a pessoa se esforça, o quanto a pessoa traz de resultado, e não se é homem, se é mulher, se é, né? Você sabe que, tendo feito alguns trabalhos com você, na Elian, e com o teu time de liderança, o que me chamou muita atenção, primeiro é ver o apoio e o suporte que teus dois irmãos te dão no dia a dia. Sempre foi assim. Muito legal, você vê que aquilo é genuíno. E também como vocês conseguem, de fato, que eu acho que é um exercício, né? Você separar o pessoal do profissional. E lá na empresa, 100% profissional, mas esse carinho de vocês e essa conexão, essa união é muito forte, né? A gente tem uma conexão bem forte mesmo, nós somos muito unidos. Não é fácil no dia a dia, né, Edu? A gente ali dentro, por ser uma empresa familiar, tem o tema da sucessão envolvida e 5 pessoas da mesma família, é óbvio que a gente está o tempo todo confundindo os papéis, né? Acontece. Horas que a gente precisa ser mais voltado ali para entregas, a gente dá uma, né, escorregada porque é irmão, né? Final do dia é irmão. Tem o papel de ser acionista também. Perfeito. Então, obviamente que a gente confunde às vezes, mas a gente tem um grande propósito em comum, que é realmente ser muito profissional e fazer a coisa acontecer, entregar resultado. Então, isso desde o início. E a gente se dá muito bem, então isso foi também fundamental eu acho que é fundamental, e as pessoas de verdade, como tu, de fora percebe, eles também percebem, e a gente com isso consegue ter um clima, né, muito bacana, porque eles veem que entre nós 3 não tem conflito. Você sabe o que é legal, o que a gente quer com essa iniciativa dos podcasts é que muitas pessoas tenham acesso a essas conversas, esses temas, até porque muitas pessoas devem se encontrar no mesmo lugar, né? E você com certeza vai ser inspiração para muitas mulheres na indústria, nessa posição, nesse movimento. E aí entra algo que é talvez uma das coisas mais maravilhosas da vida, se não for, que é a maternidade, né? Então, como é que a maternidade se encaixa nesse processo todo, né? Então, você assume essa cadeira, uma empresa familiar, como é que você consegue conciliar mais esse papel, que é com certeza o mais importante? Um aspecto dos filhos, eu acho que é uma força que traz pra gente muito grande, né? Enquanto mulher. A minha mãe fala muito que eu fui da água pro vinho quando eu tive meu primeiro filho. Eu me desenvolvi demais, eu me abri muito, eu me tornei muito mais forte, muito mais resiliente. Então, o filho traz isso, né? E fora o que a gente aprende com eles, né? Então, eu acredito muito na questão de quão importante é você ter filhos, né? Tanto é que eu tive a terceira agora, porque eu acredito que os filhos nos salvam do nosso egoísmo, né? A gente fica muito mais empático, a gente entende muito mais, a gente tem uma força sobrenatural para tudo, enfim. Então, agora, claro, que conciliar tudo isso
Não vou te dizer que eu fiz tudo lindo, maravilhoso, não, né, Edu? Teve um monte de percalços, dificuldades no meio do caminho, mas eu amo o que eu faço. Então, esse é o primeiro ponto. E durante a minha maternidade ali, eu fiquei algumas vezes bastante dividida, né? Ai, tô aqui, mas não tô dando atenção lá, né? Meus filhos pouco me veem. Enquanto eu estava assim, com essa coisa de não tô fazendo bem feito nem lá, nem cá, e em dúvida comigo mesmo, as coisas não fluíram. Quando eu realmente assumi, não, eu gosto do que eu faço. Estar aqui né, me engrandece, me deixa feliz. Então, automaticamente, eu estava feliz em casa também. Perfeito. Quando eu estava e estava fazendo bem feito lá. E eles também perceberam isso. Claro. E aí a coisa fluiu, né? E, claro, é importante uma rede de apoio também, né? Então, eu tenho uma rede aí incrível que me ajuda bastante. Meu marido também super apoia tudo que eu faço, então ajuda. Que legal. Você sabe que esse livro que eu te dei, né, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, acho que você vai adorar o conteúdo. Depois você vai ler para os teus filhos também. E eu separei uma frase por coincidência aqui que eu quero até ler nesse momento, né? Que ele diz assim, né? A topeira conversando com o menino, ele fala assim, puxa, a maior ilusão, comentou a topeira, é que a vida deveria ser perfeita. Então a gente tem essa pressão de fazer tudo perfeito. E não dá, né? E acho que essa questão da mulher, né? A mulher tem um pouco desse peso, né? De fazer... Quando tu perguntou ali da questão da dificuldade de ser líder mulher, acho que a dificuldade mais está dentro da gente, né? Porque primeiro que a gente quer fazer tudo muito bem feito. E a gente se cobra demais, né? Eu acho que o homem tem muito menos cobrança com si próprio do que as mulheres. E aí eu acho que isso acaba atrapalhando. E também um pouco de autoconfiança, né? Acho que a mulher tem muito mais dificuldade, assim, com isso, de se valer mesmo, de se colocar, né? E acho que é isso que dificulta, assim, a nossa liderança, sabe? Tá mais dentro da gente do que... Tem que ser a mãe perfeita, tem que ser a líder perfeita, tem que ser a CEO perfeita. Essa cobrança é pesada, né? E o que é importante é o equilíbrio, né? Então, horas eu estou melhor, né, no âmbito do meu profissional, horas eu estou melhor em casa, e isso tu vai tentando equilibrar no tempo, mas não que estão todos ali no melhor, mas perfeito. Vamos equilibrando. Você falou um pouquinho de sucessão, né? Como são os desafios de sucessão em empresas familiares? Então, se você puder citar alguns, ou se tiver algum exemplo, quais são os grandes desafios? Bom, estamos vivendo isso ainda, né? É muito desafiador mesmo, de verdade. Mas uma das coisas que eu procurei fazer foi respeitar muito quem veio antes de mim. Okay. Né? Então, quando eu me tornei executiva ali, já tinham, né, obviamente, meu pai e minha mãe, mas também já tinham outros gestores também que chegaram antes de mim, que tinham tempo de casa. Então, eu acho que o meu maior... assim, o que eu fiz melhor ali foi, de fato, assim, respeitar mesmo, entender os momentos, né? Sucessão é emoção, né? É emoção o tempo todo, né? Como é que você vai suceder alguém que tem aquilo ali como um filho? Meu pai tem a empresa Elian como um filho, né? Minha mãe também. Eles vieram do nada, construíram um negócio, dedicaram a vida inteira deles ali. Aí você chega, né? Com algumas ideias que não são as mesmas, obviamente. Perfeito. E você... Como é que você... né? Então, eu acho que o respeito, a paciência, né? De entender os momentos, né? Muitas vezes eu queria algumas coisas, eu tive que fazer por caminhos alternativos e não pelo caminho direto. Porque às vezes o caminho direto eu sabia que não ia dar, né? Mas eu achei outros caminhos para fazer. Então, diálogo é muito importante, né? Um conselho é bastante importante nesse processo. Porque são pessoas que estão neutras, né, e que vão enxergar coisas que você não enxerga. E pessoas intermediárias também, sabe, Edu? A gente tinha algumas pessoas ali no nosso círculo, né, da empresa, um advogado da família, que também ajudou nesse processo, né, colocando as emoções nos seus devidos lugares, trazendo os aspectos de outros pontos de vista, né? E, claro, todo mundo querer também, né? Eu ia falar isso, tem que ter uma ambição coletiva, tem que ter uma ambição conjunta. Coletiva. Acho que o meu pai e minha mãe tiveram a sabedoria de também entender que do jeito deles, do jeito deles não iriam, né, não iriam dar certo para frente. Deu certo até ali. Até ali. Precisava de alguma renovação e eles souberam entender, né?
Não é fácil. Hoje ainda a gente tem, né, alguns percalços, porque eu acho que tem essa coisa da dor mesmo de ser sucedido, isso não é fácil. Mas a gente procura entender, eu acho que a questão do diálogo, poder conversar e ter essa abertura para conversa ajuda muito. Então, e é todo dia um desafio assim mesmo, né? Principalmente quando a gente também, como eu falei antes, a gente tá em 5, né? Tem a questão de irmãos, tem a questão de pai e de mãe ainda. E aí, quando o negócio vai bem, resultado show, bom, né? é tranquilo. Quando não é tanto, aí tem outros desafios. O bicho pega. Mas é bacana, assim, né? Apesar de ter aí seus precalços, a gente aprende muito, né? Acho que um ponto importante também que eu valorizei, eu soube valorizar muito a essência deles. A essência eu preservo até hoje. Aquilo que fez a empresa chegar até aqui, eu preservo muito. E modernizo ou melhoro algumas coisas, sabe? Então eu não quis fazer nenhuma revolução. Acho que eu nem também tinha essa pretensão de fazer nenhuma revolução, né? Acho que isso me ajudou. Eu peguei muito o que era importante, o que fez a empresa chegar e cultivei isso. E quando meu pai foi vendo que aquilo que ele tinha trazido de melhor, meu pai e minha mãe, eles viram que, ela tá valorizando, ela tá, né, trazendo junto a esse... Mantendo aquilo, né? E aí deu mais segurança também para eles, né, irem buscando o caminho deles. Que legal. E me fala uma coisa, Andréia, como é que você define o seu estilo de liderança? Como é que você define o teu estilo de liderança? Bom, então tem um fator também que eu acho que acabou não me ajudando, é não ter trabalhado em outros lugares, né, Edu? Eu acho que faz falta, assim. Outras experiências. Eu não tive outras experiências. Então, minha experiência ela é dentro da empresa. E aí, eu aprendi ou já é meu isso, de ouvir muito. Então, minha liderança é uma liderança muito ouvinte e colaborativa. Então, desde o início, eu fui fazendo essa coisa de, vamos lá, somos um só time, vem cá, vamos colegiado, vamos tomar essa decisão aqui, vamos chamar outra pessoa que ela também é importante. Então, isso já desde o início, e a gente foi formatando, e isso é uma grande força na empresa hoje, né? Esse trabalho em time. E aí é autonomia também. Sou uma líder que dou muita autonomia, deixo a pessoa trazer as ideias dela, deixo ela trabalhar naquilo que ela acredito junto e acompanho. Então, acho que isso que... Sou muito vulnerável também, né? Quando a gente trabalhou depois ali nos 5 desafios das equipes, eu sou muito vulnerável, então eu coloco mesmo, olha, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá, né? Você sabe que você trazendo... Vou pegar esse gancho, porque quando a gente rodou, né, os 5 desafios das equipes com a tua equipe, foi muito interessante, porque isso para mim ficou muito claro, né? O teu perfil de primeiro escutar, né? Fomentar o debate, fomentar o conflito produtivo, mas você sempre que necessário, preciso, se posicionava e direcionava, mas você tem de fato esse estilo de escutar, de buscar a participação e a contribuição de todo mundo. Deixa eu aproveitar e perguntar para você o que você diria que quando a gente, depois de passar pelos 5 desafios das equipes, da metodologia que a gente rodou com vocês, o que mais mudou? Se você fala assim, puxa, o que gerou de valor isso para você, para a tua equipe e para a Eliane? Acho que trouxe mais verdade pro time, assim, sabe? Mais aquela coisa da verdade de poder um cobrar o outro, de um poder falar as coisas pro outro, né? Uma sinceridade maior. A garra também, a gente tem, assim, uma garra muito grande. As pessoas realmente estão ali porque gostam, porque querem fazer parte desse time, né? Então, acho que o valor desse trabalho em time também, as pessoas entenderam muito. Acho que antes eles sabiam que era legal, mas... Não tangibilizava, né? E aí, quando a gente depois do treinamento, as pessoas começaram a entender que, de fato, aquilo é essencial, né? Para trazer resultado. E hoje, quando entra pessoas novas, é tão interessante que elas já entram nesse ritmo, né? Porque foi feito isso, realmente, o treinamento, e a coisa ficou instalada. Então, a pessoa que entra nova, ela já entra falando, a gente já usa os termos, a gente já usa as palavras. Perfeito. E isso vai dando um ambiente, assim, muito sadio de busca, sabe? A gente chega no final do mês, não existe a culpa. Antes a gente tinha muito assim, a culpa a culpa é... Não tem culpa, né? É um coletivo mesmo, assim, de verdade. Se você lembrar, né, a gente começou essa jornada antes da pandemia. Foi.
antes da pandemia, depois que a situação melhorou um pouco, a gente teve até algumas entregas, todo mundo de máscara. Sim. Né? Ou seja, é um trabalho que se a gente está falando de 4, 5 anos, são 4, 5 anos tempo, que você mantém isso vivo na organização. Mantém, e agora a gente está dando continuidade, sabe, Edu? Agora a gente está falando de accountability, especificamente, assim, esse é o tema. A gente começou a estudar juntos, né, o grupo, porque a gente precisa fazer isso acontecer dentro do nível, né, ali, o nível executivo, para depois descer. E é muito legal também, sabe? Porque daí a gente já vai incorporando e vai já nas nossas atitudes, já vai, tá dando desculpa? Perfeito. Perfeito. Isso aqui é... Você sabe que eu vi que vocês fizeram um trabalho com o João Cordeiro. Sim. João Cordeiro, inclusive, vai estar com a gente aqui num dos episódios, vai conversar com a gente sobre accountability. Para mim, ele é a pessoa mais apta para falar de accountability. E, inclusive, ele fala muito disso, né? As pessoas que não têm accountability dão desculpability, né? Tem a capacidade assim, de dar desculpa, né? E é verdade, né? A gente tá falando, eu tô falando bastante com ele, a nossa maior dificuldade hoje, minha maior dificuldade, né, é como a gente enxerga a desculpability, porque é dificílimo, é sutil. É meio que tá dentro do nosso sistema, e é né? sutil, tem horas que tu escuta assim, e eu tenho meu defeito eu quero ajudar, eu quero estar junto, eu quero... E aí, às vezes, isso pode ser até um ponto negativo de escutar aquilo e já tá junto também, né? Perfeito. Então, a gente tá num aprendizado bem bacana e tá trazendo também outro nível pra nossa... De consciência e de comportamento, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho de inovação, de estratégias de crescimento do negócio. Eu acompanhei, inclusive, a mudança de vocês lá agora para o novo local da fábrica de vocês, nova fábrica, está linda, por sinal. Mas conta um pouquinho, como é que o Grupo Elian incentiva a inovação dentro da empresa? Como é que vocês fomentam isso? Bom, primeiro que a nossa cultura, né, o nosso espírito sempre foi de mudar, né? Sempre estar inconformado positivamente. Isso é característico da empresa. Então, a gente está o tempo todo, o que mais a gente pode fazer? O que tem de melhor? O que tem? Então, desde o início, a gente sempre foi muito voltado para reinvestir e trazer, né, melhor respaldo para as pessoas. Então, máquinas... digitalização, então isso é o nosso grande foco hoje lá. E temos os grupos de melhoria, os grupos de o PIC, que é o nosso programa de ideias criativas. Então por ali a gente incentiva, né, Edu? Mas de novo, voltado para uma cultura que é aberta a escutar. Então a gente tem porta aberta, a gente quer ouvir, né? Existem os comitês ali, como eu comentei, eles ajudam muito nesse processo, as ideias vêm por ali. E a gente também está focado muito na melhoria contínua agora, sabe? Porque a gente cresceu, nós crescemos, sempre crescemos ao decorrer dos anos e às vezes, em alguns momentos, desordenadamente, assim, né? Cresce rápido. Claro. Então a gente tem muita melhoria contínua para fazer e a gente tem focado bastante nisso. E claro, digitalização, a gente tem aí uma grande revolução acontecendo no nosso setor, que é a questão de ver os produtos em 3D, né? Não fazer a peça pronta. Então agora um foco nosso é trabalhar nessa digitalização. Que legal. De processos e voltados para ganhar tempo também na construção das coleções, que é algo bastante demorado. E é isso, assim, fomentando os times para conversa, né? Então a gente tem os grupos se encontram e ambiente seguro para falar, né? Legal. Ambiente seguro para dar ideia. Que legal. E vamos falar um pouquinho de estratégias que vocês têm adotado para o crescimento do negócio em um mercado tão competitivo, né? Então, vocês estão lá em Jaraguá do Sul, né? Santa Catarina é o hub da indústria têxtil e é um mercado extremamente competitivo, né? O que vocês têm feito? Qual tem sido o foco de vocês quando se fala em oportunidades de crescimento? A gente tem um grande espaço, né, comercialmente falando. A gente tem aí uma base de clientes ainda que a gente considera pequena, dá pra gente crescer muito. Então, nosso foco é bastante comercial no momento, né, de expansão comercial com as nossas marcas. Então, nós temos o infantil, a gente nasceu no infantil, a gente está buscando agora um mercado novo que é o adulto feminino, né? E ali a gente tem um potencial muito grande, né? Fizemos aí um grande trabalho de marca também, entendendo qual era a marca, qual é o posicionamento, qual é o cliente. Então, a gente tem aí, muitos frutos para colher disso ainda. E dentro da fábrica, do ponto de vista, a eficiência, né? Eficiência, tecnologia, robotização,
e digitalização para a gente poder ganhar, né, mais eficiência no processo fabril. Então, essas duas frentes que a gente tem trabalhado no momento aí para superar, né, também os momentos mais difíceis econômicos que a gente tem vivido, né? Mas, enfim, tem muita oportunidade ainda, muita oportunidade mesmo dentro de casa. E para quem não conhece a Elian, com certeza conhece as marcas. Sim. Quais são as marcas do Grupo Elian? Elian mesmo, né, que é a nossa grande marca, hoje é ainda, né, a nossa principal marca, que a gente atende crianças. Então, nós temos a Coloritar, que é um público mais premium, e a Maria Alicia, que é a nossa marca adulto feminina, que estamos aí aqui vocês estão numa grande... E além disso, a gente tem outros negócios, né, Edu? Então, a gente ainda tem uma frente de venda de tecidos, que é a N Têxtil. E aí a gente vende tecidos para outros confeccionistas, distribuidoras de tecido no país. Interessante. E aí é pura curiosidade minha, assim, como é que é o mercado têxtil hoje no Brasil? Como é que você vê o mercado têxtil? É um mercado que tem espaço ainda para crescimento? Como é que você enxerga isso? Tem muito espaço para crescimento. Quando a gente fala de infantil mesmo, né, aí é um oceano incrível, porque acho que quando a gente vai para o adulto é mais complexo. Tem muita coisa de China, tem muita coisa, né, nessas grandes varejistas, mas o infantil não é tanto. Então, é um mercado grande ainda. A gente não entrou no varejo, a gente ainda é uma indústria B2B, né? B2B. Então, a gente ainda tem essa possibilidade também de encarar o varejo. A gente tem pensado aí também nessa vertente. Quem sabe mais para frente também a gente começa a dar uns passos aí. Então, tem um oceano infinito aí de possibilidades. Que legal. Você sabe que toda vez que eu ia para Jaraguá para fazer as sessões com vocês, eu parava na lojinha, né? Sim. E ali a loja e sempre comprava um monte de coisa para os meus filhos. Os pijamas que eles mais gostam são os pijamas dele. Brilha no escuro. Brilha no escuro, exatamente, né? Muito legal, eles adoram. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de tendências e visão de futuro. Como é que vocês têm se preparado, né? Como é que o Grupo Elian está se preparando para enfrentar os novos desafios e aproveitar oportunidades do futuro? Né? Porque eu acho que é um mercado que está em constante inovação, mudança. Então, vocês estão fazendo a coleção desse ano, mas olhando lá na frente também. Então, como é que vocês estão se preparando? A gente analisa muito tendência, então a gente faz aí as viagens para fora, né, com frequência. Muito mercado também, né, Edu? Eu acredito muito que a gente estando no mercado, realmente visitando o cliente, entendendo a dor, ou respirando, né, o ambiente de negócio ajuda. Eu mesmo esse ano tenho uma missão de visitar, né, os nossos clientes e eu quero fazer uma rodada meio que no Brasil. Legal. Para eu também poder aprender mais, entender mais oportunidades. O conselho faz um papel bastante importante nesse processo. Então, nós temos 2 conselheiros externos, né? Estou fechando um terceiro agora, porque eles trazem essa força de fora, esse conhecimento de fora para nos ajudar. E a gente ainda internamente tem um comitê estratégico, né? Que a gente se reúne mensalmente. Então, a gente vai analisando aquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente está fazendo e as mudanças do meio do caminho, né? Porque não é escrito em pedra mais, Sim. né? A gente faz planejamento para 2, 3 anos, mas muita coisa ali no decorrer vai alterando. E a gente sempre manteve essa característica, sabe? Não dá certo, muda agora, Perfeito. Né? Tentamos, não deu, muda a rota nesse mesmo momento, né? Tem aquele termo, né, em inglês, fail fast, ou seja, exatamente. fale rápido. A gente fala, claro, quanto mais a empresa vai ficando grande, mais difícil é você fazer movimentos, mas isso é a nossa força. Então, a gente procura manter essa força, né, realmente no dia a dia. O mercado não está tão bom, vamos para dentro de casa. O que a gente pode fazer? Rapidamente a gente se move e faz movimentos e busca e aí dá certo. Eu lembro um pouco disso durante a pandemia. Sim, na pandemia a gente fez um movimento muito Vocês tiveram movimentos muito, muito rápidos. Foi bem rápido. Até, né, a gente ali aprendeu muito fortemente um valor que a gente tem, a gente tem 5 valores, um deles é resultado sustentável, né, que é essa coisa de pé no chão, né, Edu? Pé no chão, fazer as coisas quando a gente pode fazer efetivamente, né? Não ter muito financiamento, não buscar muito dinheiro de fora. E ali naquele momento a gente viu, assim, o quão foi importante essa questão, né, da austeridade financeira. Não está alavancado. Não está muito alavancado. Claro que algum nível de alavancagem às vezes é interessante, mas naquele momento a gente aprendeu muito ali, como filhos, né? Já na sucessão. O quão importante é você ter realmente garantia, você estar bem
bem calçado, né? Você ter uma segurança financeira para poder tomar decisões em momentos de crise. Porque invariavelmente acontece. Claro que a pandemia foi mais difícil, mas é cíclico, né? Vão haver outras situações. Né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento profissional e pessoal, Andréia. Você falou no início que você se desenvolveu, buscou cursos, estudou. E aí eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é bem legal para quem estiver assistindo a gente. Que conselhos você daria para mulheres profissionais que aspiram a alcançar posições de liderança em suas carreiras? Você viveu isso, vive isso, mas que conselho você tem para dar? Conselho fosse bom, né, Edu? Mas assim, foca no que tu tens, no que tá no teu controle. Acho que esse é o segredo, assim, né? Foca naquilo que você pode fazer, né? Por você. Então, busca, desenvolve. Hoje em dia, nós tem tanta possibilidade de aprendizado, né? Eu sempre fui muito curiosa, então isso me ajuda muito. Essa coisa de querer aprender, sabe? Essa humildade, né? Para aprender, para escutar, para ver outras formas de fazer. Então, isso me ajuda muito. E outra, como eu falei antes, às vezes a gente quer as coisas de um jeito reto, sabe? E pode ser que a gente consiga, não reto, mas de outro jeito. Perfeito. Isso me ajudou muito, né? Meu pai é muito exigente e era uma pessoa de opiniões fortes. E aí, para debater, assim, não é fácil, né? Mas eu sempre encontrei outros jeitos. Tinha que estar preparada. Preparada e outros jeitos, assim, sabe? Então, eu sempre encontrei formas de fazer e focar naquilo que tu tens controle. Porque, às vezes, a gente fica, né? Mas eu não tenho... Como é que fala? Não tenho oportunidade nessa empresa. Em outro lugar vai ter. Né? E trabalha no seu desenvolvimento mesmo, porque uma hora o resultado vem. Perfeito. Né? Esses 10 anos, ou até um pouco antes, depois eu fui vendo assim, que tudo aquilo que eu ia fazendo para me desenvolver, eu usei. Em algum momento você vai usar. Né? O repertório é importante, esse desenvolvimento é importante. Uma hora você vai usar e uma hora o retorno disso também acontece. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nesses 4, 5 anos, né, que a gente acabou trocando bastante, é que você é uma ávida leitora, você adora livros. Adoro ler. Né? E isso faz parte do desenvolvimento. A gente tem perdido, acho que como sociedade, a capacidade da leitura. Né? Eu pego meus filhos, né? Eu tenho o mais velho com 18, ele sempre gostou de ler. Né? O de 15 é um esforço. Né? Mas esse hábito de leitura é algo que de fato pode ser também um caminho. Ler mais? Olha, até um tempo atrás, eu talvez até não acreditasse tanto na prática do que você aprende ali, sabe? Mas de uns 3, 4 anos para agora, eu tenho acreditado muito no ler e já usar aquilo, assim, né? Não ler por ler, porque também não adianta ficar obeso mental, né? Então, e agora eu entendi que também vale a pena trazer para dentro da empresa a história de você fazer aquele bem antigo, né, o método Kumbuka, e utilizar e debater sobre isso, que era outra coisa que eu também tinha É super legal. Você sabe que eu conversei com o Gustavo Witt, né, o CHRO do iFood, ele falou justamente sobre isso. Eles têm lá a Kumbuka, eles levam para o debate. É uma super empresa, né? Que às vezes pensa, não vai fazer isso nunca, e faz, né? Então a gente acabou colocando agora também isso na prática. Mas eu acho que o livro ajuda demais. Eu tenho pegado também trechos, né, dos livros quando eu gosto e anotado para eu ficar assim mais perto e voltar e relembrar e usar mesmo, assim. Você está lendo alguma coisa no momento? Eu tô lendo um livro muito legal, que é A Mentalidade do Fundador. É muito legal, é muito bacana, vale a pena. É da Bain Company o livro. Tem os 2 autores ali, eu não vou lembrar, mas é da Bain Company. A Mentalidade do Fundador. Já fica uma dica para você que está nos assistindo aí, escutando a Andréia do Grupo Elian, CEO. Tô lendo com mais dificuldades agora, né? Porque uma bebê de 10 meses... Então, vamos lá, Andréia, como é que você divide o teu tempo? É pura curiosidade, Lido, como é que é o teu dia a dia? Como é que você divide o teu tempo? A gente mora numa cidade pequena, então eu ainda consigo, né, tomar café com eles ali, voltar para almoçar em casa. Isso que legal, isso tem um valor, isso é um privilégio. Né? Então ainda consigo. E aí à noite, final de semana, é o que temos, né? E aí eu tenho uma pessoa lá que organiza toda a dinâmica da casa. Então, à noite eu chego, dá aquela atenção e depois das 9, que aí eu vou resolver alguma coisa que faltou ou ler o meu livro,
aprender alguma coisa, naquele tempo ali das 9 às 10, uma horinha. Legal. A verdade é que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente consegue achar um tempo para aquilo. Consegue. Né? O meu pai falava para mim... Bem isso. Que eu E lembro mais até hoje. ainda hoje em dia, né? Porque daí a gente tem muito mais distrações, né? Sim. Muito mais distrações. O meu pai sempre falou para mim, tempo é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Você prioriza aquilo que você quer fazer. Né? Você acha o teu tempo para dedicar para uma leitura, para o teu desenvolvimento, para os teus filhos. A gente tem que controlar aquilo que está dentro do nosso controle. Tudo é isso, né? A questão de você se cuidar para a saúde, a questão de você aprender, a questão de um sacrifício financeiro para conquistar algum objetivo, né? Tudo é... Muito legal. Eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer para você, Andréa, e a gente está chegando aqui próximo do fim, infelizmente, porque o papo está muito legal. Mas eu queria saber, como é que você acha, qual que é a tua visão do líder do futuro? Ou a líder do futuro? O que você acha que seriam ou que serão as competências, ou os comportamentos, ou as atitudes que o líder do futuro ou a líder do futuro vai precisar? Acho que é muito o que vocês falam também, né, no trabalho da Long Vision, né, é uma conexão muito mais próxima com as pessoas. A gente trabalha, né, Simon Sinek fala, né, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, a gente tem que entender de pessoas. Gestão, números, tudo isso é muito importante, óbvio, mas a gente precisa criar uma conexão maior, a gente precisa interesse genuíno pelas pessoas. A gente tem interesse, mas ele é superficial. Eu acho que a gente tem que aprofundar esse interesse pelas pessoas. Estar aberta ao desenvolvimento, né? Fazer esse processo de desenvolvimento. Então, lá na empresa a gente tem muito essa característica. Como eu acredito que eu me desenvolvi para ser uma líder, eu acredito que outras pessoas podem ser desenvolvidas. Então, a gente tem uma força muito grande em desenvolvimento lá dentro e ajuda. E estar aberta a aprender e reaprender, né? Porque também essa coisa do mundo agora muito dinâmico, tudo mudando, a gente precisa estar aberto a aprender, a repreender aquilo que eu sabia talvez mês passado, já não faz mais sentido hoje. Então, essa coisa de abertura para o novo, né? E buscar... a gente tem que estar o tempo todo aberto, né? Então, acho que isso são as principais características, assim, de um líder. A gente entender que a gente é agente de transformação, né? Acho que também é bem válido isso, né? Quando a gente tem a consciência de que a gente muda as coisas, né? Ou pode mudar as coisas ao nosso entorno, por ser líder, pela posição, ou, né, pelo nosso conhecimento, isso te abre um leque de possibilidades, né? Que você pode melhorar a sua vida, melhorar o seu trabalho, melhorar o país, de diversas as suas relações. Formas, né? Puxa, adorei isso que você falou. Eu acho que eu não poderia concordar mais com você. É sair, e a gente saiu um pouco desse lugar de comando e controle para uma liderança de conexão e confiança. Conexão e confiança, né? Então, quando a gente consegue gerar essas conexões genuínas, gerar relações de confiança dentro do trabalho, e eu gostei muito do que você falou, né? Esse interesse, essa curiosidade genuína, faz uma grande diferença. Eu acho que isso... Acho não, tenho certeza. Eu passei por várias equipes e por muitos anos ali com vocês, e dá para ver esse foco nas pessoas. Né? Vocês dentro do Grupo Elian têm de fato esse desejo de se conectar, de ter um ambiente acolhedor, mas sempre buscando resultado também. Exato, o resultado precisa acontecer, né? Mas o resultado vem disso, né? Então, quando a gente tem consciência que o resultado vem dessa valorização, dessa conexão, né? As pessoas se engajam com o propósito através de tudo isso que a gente falou, o resultado ele vem, ou quando não vem, a gente também sabe como buscar rapidamente, assim, sabe? Então, é isso que vale, é isso que a gente também prega, né? Gerar confiança não é fácil, é um processo. E pessoas têm processos de construção diferentes, necessidades diferentes, entender isso. Mas a partir do momento que você tem, todo o resto flui mais rápido. Então, é um investimento inicial, mas que depois você colhe resultados, né? Perfeito. Que legal. Andréa, que papo bom, que boa troca. E antes de a gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem final para quem está escutando a gente, mulheres em cargo de liderança, empresas familiares, mães, alguma mensagem final que você queira trazer aqui antes de eu fazer o nosso fechamento do nosso podcast aqui. Eu gosto de uma frase que eu tenho lido bastante agora, uma frase curta, né? Que é: o trabalho devolve. Eu
Eu acho que é isso, assim, sabe? O quanto você gosta, quando você dedica ao seu trabalho, aquilo que você quer, tem como objetivo de vida, e que esse objetivo, né, geralmente é crescimento, é fazer o bem, né? Uma empresa, ela serve para fazer o bem para a sociedade, claro, né? Então, você tá ali, você tá fazendo bem, o trabalho vai te devolver. Você vai receber muita coisa boa em troca, sabe? Então, foca como eu falei antes, foca no que tá no teu controle, trabalha, que as coisas vão acontecer da melhor forma possível para você e é isso, assim. E outra coisa, né? Acho que foi o Cortella também que fala que a gente tem que prestar atenção, né, nos detalhes. Uhum. Os detalhes fazem a gente ficar extraordinário, né? Uhum. E eu acredito nisso também. Então, você focar naquilo que é importante, né? Capricho pelas coisas. Ele fala muito, né? Ele até utiliza essa palavra mesmo, que é uma palavra muito simples. Sim, mas acho que diz muito, né? Diz muito e é um pouco do que a gente viveu também dentro da empresa com os meus pais. Assim, o apreço de fazer as coisas bem feito, sabe? Não sei fazer não sei fazer da melhor forma possível, mas eu vou buscar fazer, eu vou atrás, Perfeito. Não tá bom ainda. E eu tenho também bastante isso. Às vezes eu começo a coisa não tá do jeito que era pra estar, mas eu começo. Perfeito. Porque no decorrer do processo a gente vai melhorando, né? Então essa busca do bem feito, do extra, né? Da palavra extraordinária, do extra. Legal. Então acho que isso também só traz benefícios, assim. Que legal. Eu queria te agradecer de coração. Eu falei para você, né, que você iria abrir a nossa série do podcast. Sim, você já me colocou uma pressão já, né? Você trabalha melhor ainda na pressão, né? Né? E para mim, assim, é um orgulho, uma honra. Eu sou fã da tua liderança, sou fã do que vocês têm fazendo, o que vocês vêm fazendo no Grupo Elian, e não podia ser mais emblemático no Dia das Mães, né? Uma mãe de 3 filhos, executiva, que está levando o Grupo Elian para um outro momento, mas respeitando o DNA de como ela foi fundada. Acho que isso é muito legal ter escutado de você. Andréia, foi um bate-papo maravilhoso, foi muito legal. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz dessa gigante, Andréia, CEO do Grupo Elian. Bom, de novo, obrigado a você pela participação, aos nossos ouvintes e colaboradores. E se você quer saber mais histórias fantásticas de grandes líderes, curta aqui o canal, conecte com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.